Olá, galera do canal Desenharte. Estamos aí com mais uma aula hoje, ensinando a vocês a desenhar objetos. Então a aula de hoje a gente vai aprender a desenhar essa taça. Então para desenhar essa taça, a gente também vai ter que ter um conhecimento um pouco das figuras geométricas, ou seja, da figura do cilindro, certo? Vocês vão ver o uso do cilindro e também do cone na figura da taça, certo? Então a primeira etapa que eu tenho que fazer para mim desenhar a minha taça, tirar o eixo central, né? Vai sempre acostumando com essas palavrinhas, porque vocês vão ver muito isso nas nossas dicas aqui do nosso canal. Vou por comparação. Então a altura do corpo da taça. Agora a base da taça e a altura da base. Então, ó, você imprimir objetos assim para desenhar do lado é bem interessante, porque você vai ter as medidas, as proporções. Você só não vai ter a largura. Aí o que é que você faz? Você usa a ponta do lápis para ver a largura. Vou ver a largura máxima dessa taça. Então é isso aqui, ó. Então eu baseio mais ou menos no meio. Posso usar outro lápis e aí marcar assim, ó. Então veja que ficou ainda mais para um lado que para o outro. Então ela vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Mesmo tamanho que tem que ter para um lado, tem que ter para o outro. Então, ó, vou transformar isso aqui num retângulo para poder eu não me perder. Mesmo não tendo aqui, mas eu vou seguir. Olha, quando eu desço com um lápis aqui, ó, veja que a ponta da largura da taça fica mais para dentro. Mas a largura da boca lá em cima é mais ou menos a largura da base. Então o que é que eu tenho que fazer primeiro aqui nesse desenho meu? Vou pegar a largura aqui, ó. Então eu já sei que aqui a taça ela tem uma figura de um cilindro, não é? Só porque ele é um cilindro encurvado, ou seja, ele vai ter uma boca aqui em cima, ó. Vamos traçar essa boca. E aí essa boca, ela vai estar um pouco para dentro, aqui, ó. Então essa boca vai estar assim, ó. Você fazendo essas figurinhas geométricas, desenhando tudo assim, você não corre o risco do seu desenho ficar torto, ficar mais para um lado que para o outro. Então, ó, aqui agora eu tenho como ir elevando a minha figura para cá. Olha, primeiro eu afunilei, aí trago para a largura. E aí agora eu vou no visual aqui, ó. É como se a taça também tem a figura de um cone. Aqui, ó, de cabeça para baixo. Ó. Olha, a base. Então, se você virar isso aqui de cabeça para baixo, você vai observar que aqui tem um cone encaixando em um cilindro, certo? Se você virar assim. Então, ó, veja que eu fiz aí. Vai ficar um pouco mais arredondada. Então, desenho é assim, gente. Desenho você não acerta o desenho de primeira, você tem que ir traçando ele. Tem medo de usar borracha não. Não faz vergonha, um bom desenhista, ele faz uso muitas e muitas vezes da borracha. Então, ó, o corpo da taça, o pescoço aqui, a base que vai para utilizar na mão. E aí ela vem para cá. Aí agora eu tenho que usar a mesma medida de lá, ó, descendo da boca, para me projetar a largura da minha base. Então logo eu sei que ela vai passar para cá, ó. Então são detalhes que você vai
observando, vá aprendendo para você usar nos seus desenhos. Então, ó, veja que a gente conseguiu reproduzir a taça. Vou apagar aqui os traços indesejados para poder a gente fazer um acabamento e ensinar vocês a como fazer transparência. Então, vou apagar os riscos indesejáveis. Usando papel sulfite, papel normal. Vou deixar isso mais claro um pouco. Que aqui na minha transparência ela não pode ficar essa marca. Então eu meio que sumo assim com o desenho. Bom, para fazer transparência, eu vou usar o lápis 2B aqui, mas você pode fazer com lápis H, com lápis HB, um lápis bem duro que você tenha. Eu estou usando essa linha da Lumograph, ela não é muito clara, então eu vou tentar usar ela bem clarinha aqui, porque ela é escura. Então, ó, vou manchar o papel um tom de cinza bem clarinho. Eu estou trabalhando transparência, certo? Então veja que é um cinza bem claro. Só o peso do lápis. Com o tempo você aprende a segurar bem longo no lápis assim, ó, bem longo. Lá no final, para poder você aprender a equilibrar esse tom. Para ficar esse tom, só o peso do lápis que a gente chama. Sem forçar a mão. Aqui também. Aqui eu já trabalho mais escuro. E aí aqui agora bem mais escuro. E o lápis bem mais forçado. Já é quase um preto. Então vou dar a primeira camada com o lápis 2B, depois eu entro com o lápis 6B para fazer o acabamento. Veja que eu estou usando só dois lápis. Então com dois lápis, com um lápis, às vezes você consegue um desenho de forma bem equilibrada, porque você consegue dominar o tom do lápis. Não é obrigado você ter um lápis super preto para fazer um desenho preto. Nem é obrigado também ter um lápis claro para fazer o desenho deixar totalmente claro. Então, aqui está bem escuro o papel, então eu vou pegar um papel claro, um papel limpo, para fazer a parte clara. E aí, ó, esfumo. Aqui também. E a base. Voltar no escuro para fazer o escuro.
Agora eu vou usar um lápis 6B para mim fazer a parte mais escura, alguns detalhes mais escuros. Então, ó, aqui agora eu vou trabalhar umas sombras rajadas assim, ó. Você não pode deixar aquele negócio tom todo certo, todo, para poder dar a impressão de transparência. O vidro fica muito essa questão do reflexo. Então já já a gente trabalhar luz, aí sim vai aparecendo o traço de vidro, quando a gente fizer os reflexos. Vou voltar com o lápis 2B para fazer uns reflexos mais claros. Então, gente, depois que eu faço todos os tons mais escuros, os médios, os cinzas claros, aí eu pego minha lapiseira, uma 0,5, e aí vou fazendo os detalhes mais precisos, ou seja, contorno, não é aquele risco forte, mas deixar um pouco mais preciso. Porque com o lápis grosso, o lápis 6B ou 2B, ele distorce um pouco aqui as bordas. Então, feito isso, fiz um acabamento que eu achei que dava para convencer o espectador. Você tem que lembrar quando está fazendo um desenho, que você está fazendo um desenho para pessoas, muitas vezes pessoas que não entendem de desenho. Então você tem que fazer um desenho convincente, ou seja, que a pessoa, que chame a atenção da pessoa para detalhes. Então um dos principais detalhes que você tem que fazer para dizer que isso aqui é um reflexo são as luzes. Então, ó, vou entrar com a luz bem forte aqui, ó. Aqui ela sobe um pouco. Olha, a impressão na folha, ela fica um pouco parda, não dá para perceber muito, mas se você se atentar bem, você vai ver que vai ter uns pontos de reflexo aqui, ó, nas bordas. Então, o uso dessa borracha para detalhes pequenos assim é muito bom, porque ela lhe permite um traço mais perfeito do que com a borracha grande. Então, com a borracha grande você faz as áreas de iluminação maior. Procurando as luzes aqui, ó. É interessante botar luz perto de sombras, ou seja, de lugares mais escuros, a luz vai sobressair, ó.
luz bem forte aqui, ó. E aqui também. Então, essas luzes é que vai fazer o efeito da transparência. Então, gente, basicamente isso aqui. Então, se você gostou aí da aula, dá um joinha aí, compartilha, se inscreve no nosso canal, certo? Faça comentários aí pedindo pra gente desenhar outros objetos. Então, esse aqui foi o desenho da taça com transparência. Na nossa próxima aula, nós vamos fazer uma taça de lado de uma garrafa. Essa mesma taça do lado de uma garrafa para a gente aprender a questão de proporção. Ok?